comportamento. É um prazer estar aqui como mediadora dessa mesa. Vai abordar a nudge no Brasil e no mundo. A gente vai explorar outras cidades, né, e governos que estão fazendo em termos de ciência comportamental aplicada. E para começar, temos 3 palestrantes incríveis. Gostaria de te convidar para subir ao palco a Carla Red. Ela é integrante da 5, Coordenação Geral de Inovação e Ciências Comportamentais no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Convido também ao palco a Thalita Correia, secretária de Planejamento e Governança na Prefeitura Municipal de São Vicente. Muito bom. E teremos também participando dessa mesa Gonzalo Caminha, que é cofundador e CEO da Open Speaker B-Way. Agradeço a presença de todos. Cada palestrante terá 10 minutos para a gente não extrapolar muito tempo, tá bom? Ao final, a gente tenta abrir para perguntas. Gonzalo, podemos começar com você? Estupendo. Muito obrigado. Pode começar. Então, ensino eu as slides, a diapositiva as ponho eu? Ele vai te dar o acesso. Pode testar? Bom. ¿Ya está? Sí. Estupendo. Pues en primer lugar, perdonad que no vaya a hablar en portugués. No, aunque soy gallego, podría intentarlo, pero creo que haría un flaco favor al idioma y seguramente me entenderías peor que hablando en español. Así que voy a hablar en español, si se me permite. Es un honor y un gusto estar aquí, un placer. Gracias por dejarnos participar. Y nosotros vamos a hablar, o yo voy a hablar hoy, el concepto de BDO, que es lo que nosotros llamamos Behaviorally Driven Organization. ¿Por qué voy a hablar de esto? Bueno, pues porque consideramos desde B-Way que estamos en un momento ya en la industria en la que debemos empezar a pasar un poco de esos primeros tests, de esos primeros RCTs que comentábamos ahora, a bajar un poco las ciencias del comportamiento a algo más que esté más dentro de las empresas y de las organizaciones públicas, a que sea una manera de trabajar más que simplemente un proyecto que se haga a veces. Entonces, nuestro approach a esto es justamente este concepto de BDO. Y lo traemos aquí, por supuesto, tras haberlo testado ya varias veces, es decir, tras llevar trabajando en este proceso de generar BDOs y de haber hecho ya más, yo creo que de 300 RCTs en los últimos 2 años y medio. Es decir, hemos experimentado en más de 300 ocasiones, hemos visto cómo es los tipos de impacto que tiene, lo que podemos esperar de ello y cómo hacerlo de manera industrial, ¿no? Hemos un poco pensado en cómo pueden organizaciones testar y hacer experimentos RCTs de una manera más escalada. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, si os parece bien. Bien, como sabemos, las ciencias del comportamiento están conformadas por un montón de palabras, un montón de acciones, comportamientos que llevar a cabo para entender mejor y empatizar mejor con las personas, ¿no? Para que los diferentes grupos de interés que tenemos, tanto de una organización pública como privada, los entendamos y sepamos generar esas arquitecturas de decisión que nos ayuden a conseguir que hagan los comportamientos que queremos que hagan. Entonces, toda esa sociedad, la experimentación, la investigación, las conductas, la innovación, los modelos de cambio de comportamiento, otros tipos de modelos, diferentes metodologías,
todo se une en la coctelera y se baja en el concepto de BDO. Bien, y para que se pueda hacer un BDO, hacen falta 4 cosas muy básicas que tiene que tener la organización con las que vayamos a trabajar, que tiene que ser, en primer lugar, que tienen que entender el valor de las ciencias del comportamiento. Se tiene que haber hecho una labor de comunicación, de evangelización acerca de lo que consigan hacer las ciencias del comportamiento. Tiene que haber un buy-in, es decir, la empresa o la organización tiene que querer trabajar en las ciencias del comportamiento, tiene que entender el valor que tiene y tener esa voluntad de usarlas. Tiene que tener los procesos adecuados para poder hacer esos RCT, para poder hacer esa experimentación necesitamos medir. Y muchas veces las organizaciones con las que trabajamos no están tan preparadas todavía y hay que ayudarles a que estén preparadas para que esta medición se pueda hacer y se pueda hacer de una manera viable, en los tiempos adecuados y de una manera también sencilla, no costosa. Generar esas carreteras para la experimentación y todos los procesos asociados a una intervención conductual es algo muy importante. Y por último, tener la capacidad, como decíamos, de medición y de otros tipos. Los departamentos adecuados, los profesionales en esos departamentos. Entonces, nuestro trabajo muchas veces no es tanto todavía empezar a montar las BDOs, que también estamos empezando, sino a preparar a las empresas y organizaciones públicas a estar listas para poder incorporar las capacidades de las ciencias del comportamiento a escala en las organizaciones. Y bueno, llevamos ya 5 años trabajando con numerosos clientes muy distintos en muchas regiones y hemos un poco empezado a destilar este concepto de BDO y lo que también es el Behavioral Maturity Level, que son estos pasos anteriores al BDO. Y tenemos hasta cinco pasos, no 4 y luego el BDO. Está el 0-0, que son los desconocedores, está el 0-1, que es el 1, que es el atraído, el 2, los motivados, 3, compradores y 4, ya empezaríamos a trabajar en ese BDO. Y para contaros un poquito acerca de cada uno de ellos, el 0 es cuando encontramos una organización en la que no hay absolutamente nada de Behavioral Science y que no se ha hecho nada y no se conoce absolutamente nada. ¿Por qué estamos aquí, no? Vale, entonces, ¿por qué os habéis puesto a hablar con esta organización? Bueno, pues a veces porque conocemos a alguien que trabaja en esta organización y nos ha dicho, oye, lo que tú haces le puede interesar a esta persona. Entonces, pues bueno, muy bien, vamos a hablar con esas personas. Entonces, cuando llegamos a este punto de desconocedores, normalmente lo que tenemos que hacer es primero hablar con estas personas que son relevantes para nosotros, con las que nos han puesto en contacto, y que meterles ese gusanillo de las ciencias del comportamiento, que entiendan cómo se pueden aplicar para generar valor a su negocio. ¿Qué enseñamos normalmente? Enseñamos casos de uso, casos de éxito, que tenemos sanitizados. Entonces ahora ya pues tenemos más o menos, no sé cuántos, pero si hemos hecho 300 experimentos, tendremos más o menos entre 80 y 120 que han salido exitosos. Pues más o menos, el número no es exacto. Pues llevamos algunos de estos que apliquen a la organización con la que nos estamos viendo. Por supuesto, de manera sanitizada. Es decir, no mostramos nunca datos relevantes del estudio que puedan hacer saber quién es el cliente para el que lo hemos hecho. Una vez que hacemos eso, tenemos que conseguir que nos permitan entender bien sus datos internamente, ¿no? Y para ello, para poder hacer eso, lo que hacemos es trabajar en workshops, en sesiones con ellos, ya con las áreas con las que este primer contacto siente que nosotros podemos trabajar. Después de los primeros workshops, estas primeras sesiones, estos primeros coaching, intentamos hacer un primer proyecto. Un primer proyecto que corresponda como mínimo entre 3, 4 o 5 experimentos, porque muy bien, cuando se experimenta puede salir mal, pero si hacemos entre 3 y 5 y los elegimos bien, con todo el expertise y el bagaje que tenemos, no nos ha pasado todavía que nos salgan todos mal. Y con que uno salga bien se muestra el valor que esto tiene y el potencial que esto tiene, porque con cambios muy pequeñitos y con poco dinero gastado al principio se pueden conseguir grandes cosas. ¿Y cuál es el objetivo después de esto? Pues una vez que ya hemos probado y hemos generado esa evidencia y le hemos ayudado a hacer la venta interna a esta organización, ya sí trabajar en cómo convertimos esta organización en una BDO. Los otros pasos son parecidos al 0, pero con diferentes niveles de conocimiento de las ciencias del comportamiento. El atraídos, al final, es cuando ya alguien dentro sabe de ciencias del comportamiento o ha experimentado algo, todavía no con la empresa, pero ya sabe que quiere hacerlo y tenemos que ayudarle a, ¿cómo llevamos a la empresa a que se gaste un poquito de capital en esto, a la organización pública? En el caso de los motivados, ya han empezado a hacer algo, ya han tocado a lo mejor con otra consultora o ellos mismos y todavía no han generado suficiente evidencia como para ir más allá y convertirlo esto en una capacidad y escalarlo ya más profundamente en la empresa.
pero siguen continuados y atraídos para el hecho de continuar probando. Con lo cual aquí hay que hacer otro tipo de cosas también. Luego ya compradores, en este punto es en el que llegamos y, ok, ya hay ese interés de probar algo en un piloto, ya no hay que hacer esas sesiones anteriores de coaching, de workshop, de formación. Nos vamos directamente a los proyectos y por último ya estamos en BDO. Aquí es cuando ya hemos probado, hemos generado la suficiente evidencia como para que las personas que tienen que tomar decisiones y tienen el capital, pues han decidido que sí, que se lo quieren gastar en esto, que quieren comenzar a convertirse en una BDO. Estupendo. Entonces, ¿qué es una BDO? ¿No? Pues muy bien. Una BDO, la paso muy rápido, es esto. Al final es una empresa que lo que hace es que ha incorporado las capacidades asociadas al comportamiento en toda su cadena de valor, al menos en un equipo, y que en este equipo se convierte más o menos en una fábrica de hacer intervenciones conductuales. Ese es un poco el objetivo. Las BDOs, al final, lo que tienen son muchos equipos, que algunos de ellos, que todos tienen incorporadas las capacidades de ciencias del comportamiento, y muchos de ellos se convierten en generadores de intervenciones conductuales, en fábricas. Por ejemplo, un equipo de comunicación que a lo mejor tiene a personas de UX Writing, UX Research, UX Design, tiene Data Scientist, tiene Data Analytics, tiene alguien de publicidad. Bueno, pues todas esas personas tienen que convertirse en sus homónimos conductuales, el UX Researcher en un Behavioral Researcher, el Copywriter en un Behavioral Copywriter, el Data Analyst en un Behavioral Data Analyst. Es decir, cada uno de ellos tendrá que incorporar lo que le falta de las ciencias conductuales para poder ser una pieza importante en ese concierto que marca el convertirse en una BDO y trabajar en una fábrica de intervenciones conductuales. La manera en la que nosotros lo hacemos es nosotros, aplicamos nuestra metodología que se llama BMate. BMate al final es un proceso que te ayuda a mantener el método científico a través de hacer este proceso de la intervención conductual, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar BMate de dos maneras. Una, para transformar el primer equipo en un BDT y luego, por segundo lugar, el propio equipo lo va a usar en sus intervenciones conductuales. La manera de trabajar que va a tener el equipo la va a estructurar BMate, ¿vale? Entonces, al final, para nosotros el proceso es un proceso que va desde el nivel 1, que tenéis ahí, la auditoría, diagnóstico, diseño, nivel 2, test drive y fine tuning, nivel 3, stress test, y nivel 4, lo que llamamos el Behavioral Driven Team, ya instalado, que ahí ya se podría ir a esa siguiente fase, que es ir al siguiente equipo, ¿no? Como os comentaba, esto es BMate. Al final BMate es muy sencillito, podríamos meternos en profundidad, pero si os apetece os mandaré esto y lo podemos hablar quien quiera, conmigo cuando quiera, estoy abierto a esto. Y al final es una metodología que incorpora todas las metodologías o modelos de cambio de comportamiento posibles. Esto es lo que es la cáscara que te permite estar organizado a través del proceso de intervención conductual. Pasa desde la definición de objetivo, el mapeo de touch points, priorización de touch points, la identificación de factores relevantes que afectan el comportamiento en los touch points que hayamos priorizado. Aquí, por supuesto, entrará el behavioral mapping, entrará en etnográficos, entrará diferentes tipos de entrevistas, tanto quali como quant. Después de eso, cuando ya hemos generado esos insights, vamos al state of the art. ¿Qué se ha estudiado ya sobre esto? ¿Qué hemos trabajado nosotros esto? Otras consultoras, otros organismos públicos, otros organismos privados, la universidad. ¿Qué hay hecho aquí? ¿Para qué? Porque al final este proceso lo que nos ayuda es a ir reduciendo el error que podemos cometer en cuanto a generando nuestras soluciones. El comportamiento es muy complejo, depende del contexto demasiado, es imposible definir el contexto completamente, ni tampoco nuestra genética, con lo cual al final es muy complejo saber si algo va a funcionar o no va a funcionar, pero podemos ir eliminando cosas que sabemos que no van a funcionar porque ya hay bastante evidencia acerca de ello. Con lo cual lo bonito es eso, que vamos reduciendo el rango de error que se va generando a medida que vamos avanzando en este límite. Una vez que hacemos el state of the art, pasamos a la generación de soluciones, las priorizamos, hacemos el diseño de la intervención y el diseño experimental, experimentamos haciendo de esa manera que se comentaba ahora y con diferentes tipos de tests. Y por último se hace un escalado o un proceso de mejora si no ha sido exitoso ese piloto o ese experimento. Bien, esto, como os decía, también lo utilizamos para generar el BDT o la BDO, ¿no? Porque al final nosotros al principio, en los primeros dos niveles de BDO o de BDT, lo que tenemos que hacer primero es identificar cuáles son los touch points, cómo está el proceso actualmente, cómo trabajan los diferentes perfiles, hasta dónde llega su conocimiento, qué les falta para ser su homónimo en ese equipo que se dedica a hacer intervenciones conductuales, qué perfiles faltan,
cómo se llevan entre ellos, qué procesos utilizan, qué metodologías con las que trabajan, qué sistemas de briefings, tickets, todo eso hay que entenderlo muy, muy bien al inicio para luego proponer las soluciones, que al final las soluciones lo que van a ser y se van a dar en el nivel 2 es sobre todo capacitación, pero capacitación muy ad hoc, muy bajada a cada uno de los perfiles que se tienen. Pues la del Data Scientist será una formación que no tendrá mucho que ver, la gran mayoría, con el researcher, el UX researcher que va a tener otra, o con el copywriter, o con el que sea, ¿no? Al final habrá cierta parte que sí que tienen que tener todos conjuntamente, porque es esa que nos ayuda a hablar el mismo idioma, pero una vez que se hacen eso, ellos van a aparecer en diferentes momentos de la intervención conductual, con lo cual van a tener que tener diferentes conocimientos específicos para esas áreas. Una vez que eso se pasa, se hace un stress test, que no es más que vamos a ver qué pasa si le metemos más proyectos, vamos a ver qué le pasa si le dejamos sin un tipo de perfil, para ver lo resiliente que es y lo antifrágil que es este sistema que estamos creando de BDT. Y por último ya se baja lo que se tiene es ese primer BDT y se sigue trabajando con él, pero también se va, vale, ¿ahora qué? ¿Qué más? ¿Cómo generamos más BDTs en la organización? E incluso cómo incorporamos nuevos proyectos dentro de estos BDTs que sean más estratégicos. Y eso es todo por mi lado. Dispuesto a resolver cualquier pregunta que tengan y un placer estar aqui. Obrigada, Gonzalo. Vamos passar agora para Carla. Pode colocar a apresentação, por favor? Alô? Gente, boa tarde, agora oficialmente, né? O meu nome é Carla, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu estou aqui hoje representando a SINC, que, como já foi falada de manhã pela Rafa, é uma das unidades de ciências comportamentais mais novas que a gente tem aqui no Brasil. E a minha proposta é apresentar a nossa unidade numa versão 5W2H, para tentar ajudar a estruturar melhor as nossas ideias. Então, vamos começar aqui pelo quê, né? O que é a 5? De uma forma bem sucinta, bem objetiva, nós somos uma área criada com o intuito de ser um ambiente promotor de inovação por meio das lentes das ciências comportamentais. Esse conceito das lentes já foi amplamente explorado, então não vou precisar aqui, né, ficar repetindo, mas eu acho que o que a gente traz aqui de diferencial é a questão do uso da inovação. Tá? Quer dizer, quando a gente fala de ciências comportamentais, a inovação é uma outra prática que está muito bem ali afinada, muito bem sintonizada. Então, eu acho que isso que talvez seja, né, uma coisa a se pensar também por parte de outras unidades já operantes ou que tenham aí intenção de serem criadas. O porquê? Por que a gente foi criado? Aqui, de certa forma, eu posso, né, talvez repetindo algumas coisas que já foram colocadas anteriormente, mas a gente tem que fazer uma retrospectiva, na verdade, do que é o conceito, né, do agente decisório, esse agente decisório tanto da parte do usuário de políticas públicas, mas também da parte do formulador de políticas públicas. Tá? Basicamente, ele é considerado como sendo um ser racional, uma pessoa muito bem informada, que toma decisões de forma sempre coerente, ele sempre procura maximizar o seu autointeresse e ele toma decisão de forma bem individualizada. Então, em síntese, a gente poderia dizer que esse ser, normalmente, o comportamento dele é realmente decorrente da intenção que ele tinha no momento da tomada de decisão. Mas, na prática, quando a gente começa a ver os dados ali empíricos, não é bem assim que a coisa acontece. Tá? As pessoas deixam de pagar os impostos, mesmo tendo condições financeiras, elas não fazem, né, a separação correta ali dos itens de reciclagem, elas não comparecem às consultas lá agendadas, né, pelo SUS, então elas se prejudicam também a questão da efetividade da política pública. Então, qual é o problema? Onde que está faltando alguma coisa? Tem um gap aqui, que já foi mencionado anteriormente, né, que é exatamente essa diferença entre a intenção e a ação, que ela é causada, na verdade, por quê? Provocada por quê? Porque a gente tem outros elementos que não foram considerados naquela definição que eu mostrei no início do agente decisório. Que é o quê? O contexto, os modelos mentais, a questão da influência ali, né, do ambiente social, a influência do ambiente físico, a influência ali situacional. E aí, em síntese, a gente acaba mudando aquela nossa premissa inicial. Ou seja,
nem todos os comportamentos realmente são coerentes ou condizentes com aquela intenção. Beleza? E qual é, então, realmente a realidade? A realidade é que nós somos pessoas com racionalidade limitada, atenção limitada, autocontrole limitado. Quem é que realmente consegue, né, manter aquela promessa da dieta por tanto tempo? Pouquíssimos, correto? Né? A gente tem diferentes modelos, né, mentais de percepção, ou seja, provavelmente algumas pessoas devem ter olhado para essa figura e ter visto um quadro, ao passo que outras devem ter visto uma janela. Tem certo ou errado? Não tem. Mas quando a gente está pensando em política pública, a gente tem que levar isso em consideração. Que a gente tem que conseguir atender a todos esses, né, modelos mentais ou percepções. Ou a gente pode, né, usar também a questão da diversidade nos dias atuais. Existe a influência do contexto. É óbvio, né, que uma pessoa que, enfim, é apresentada ao contexto da foto A, ou mais esquerda, e da foto B, ela vai ser impulsionada, né, influenciada a ter comportamentos diferentes. A gente tem a influência dos estados emocionais, a gente não pode desconsiderar que as emoções elas fazem parte, né, de todas as nossas decisões. Né? E, por fim, a gente tem a questão da tendência à conformidade social. Então, por mais que a gente, né, possa acreditar que nós tomamos decisões individualizadas, os nossos, né, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente ali, né, no qual a gente convive, influencia fortemente as nossas decisões. Então, né, quando a gente pega ali o livro do Richard Thaler, né, que basicamente é o que está inspirando aqui esse evento de hoje, ele tem uma frase que a gente acha muito legal, tá? Que ele diz o seguinte, que se você ler os manuais de economia, você vai aprender que o homo econômicos, que é aquele homem, né, que a gente está falando ali no início, ele pode pensar como Albert Einstein, ele pode armazenar tanta memória quanto o Google e pode exercitar a força de vontade do Mahatma Gandhi. Só tem um problema, a gente não conhece ninguém assim. Né? Essas pessoas, então, não estão aqui no nosso ambiente, não estão aqui, sei lá, no planeta Terra. Talvez exista em outra dimensão, né, em outro ponto do universo. Então, esse é o primeiro ponto que, né, levou assim, a 5 a ser criado. O segundo é que realmente a gente já tinha uma série de exemplos de unidades, tanto no Brasil quanto, né, em outros países do mundo, que já estavam ali com as suas unidades de ciências comportamentais, de NUDs, etc., operando e tendo resultados bastante positivos. Eu trouxe aqui um que, inclusive, já foi apresentado, né, que é o da 011 Lab, em São Paulo, que eles conseguiram lá realmente a redução do absenteísmo na questão ali das consultas, por meio apenas do lembrete, ou seja, né, do uso da central de atendimento para lembrar as pessoas sobre a questão do atendimento, aquela coisa da atenção, né, que a gente falou anteriormente. E um segundo exemplo, que é a da questão da declaração pré-preenchida do imposto de renda, que não sei quantos de vocês aqui usaram, mas os dados estatísticos mostram que realmente houve um recorde, né, de uso dessa funcionalidade e também uma grande redução no atraso, né, da entrega das declarações de imposto de renda. Ou seja, um tipo de nudge que foi bem ao encontro do que realmente os usuários estavam precisando. Então, é esse tipo, né, também de experiência que vem comprovando que a necessidade, né, de realmente o governo explorar mais essa questão das ciências comportamentais é relevante. E, por fim, a gente também tem uma série de recomendações por parte de organismos internacionais importantes. E um deles é o Banco Mundial, que fala, né, que as políticas que assumem que a tomada de decisão racional sempre prevalecerá, elas podem se desviar em muitos contextos e, o principal, perderem oportunidades, né, de utilizar intervenções de baixo custo, mas alto impacto e alta efetividade. Então, esse é o porquê da 5 ter sido criada, ok? Aí vamos lá. Continuando, quem compõe a 5? Eu, brincando, né? Mas, na verdade, a 5 são 15 pessoas, tá? A gente é liderado pela Marisaura, que é uma pessoa que tem uma larga experiência, principalmente na área de inovação, que, como eu disse, é um dos nossos diferenciais. Ela comandou o G9 com o laboratório da ENAP por muitos anos, mas a nossa equipe tem por principais características, né, ser bem diversificada. Nós temos pessoas da área de humanas, da área de exatas, da área de biomédica. Nós temos pesquisadores, pessoas mais realmente de políticas aplicadas. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que realmente todos têm uma questão em comum, que é o fato de sermos assim altamente engajados e comprometidos com essa temática. A gente realmente acredita muito que isso possa mesmo fazer uma grande diferença na efetividade das políticas públicas. Tá? Quando? Quando nós fomos criados? Nós fomos criados formalmente em julho desse ano, quando foi publicado o decreto de estruturação do Ministério ao qual nós estamos submetidos, mas a gente fez o nosso lançamento público, né, para a sociedade no dia 19 de setembro. E a gente aproveitou para já fazer o nosso primeiro experimento. Tá? Então, a nossa hipótese foi, será que intervenções no convite
conseguem mudar a quantidade de pessoas que se inscrevem, né, presencialmente, porque a gente vai ter os dois formatos como aqui, o formato presencial e o formato virtual. E aí o que a gente fez? A gente elaborou 2 formatos, né, como o Sherman já me ajudou, o de controle e o de tratamento. O de controle, então, foi o formato mais tradicional, no qual a gente tinha lá título, né, data, link de inscrição, horário. E no segundo, a gente já mudou para começar o próprio título do convite. Então, ali era evento de lançamento das 5 inscrições, aqui já era lançamento das 5, café da manhã, networking e conhecimento. Legal. Mas como que a gente... Desculpa. Como que a gente chegou nisso? Não foi, né, puramente brilhante. A gente aplicou uma metodologia que é chamada simplesmente, desenvolvida também pela ENAP, né, na verdade pelo Claré, quando ele trabalhava na ENAP, o Claré é mais um membro da nossa equipe. E o simplesmente ele é um baralho de vieses comportamentais. Então, a gente foi fazendo lá uma investigação de quais cartas desse baralho se aplicavam melhor, e a gente chegou à conclusão que tinham 3 opções que eram mais adequadas. A da emoção, então a gente colocou aqui no convite, né, essa parte de meet and greet, ou seja, mostrando as pessoas ali confraternizando, fazendo networking. A outra carta que a gente achou que era relevante era a da escassez, então a gente criou também uma intervenção vagas limitadas, e, por fim, a questão dos incentivos. Então, a gente ressaltou café da manhã e certificado. E aí, qual foi o resultado disso? Foi surpreendente em alguns aspectos. A gente mediu 3 variáveis. Tá? A parte de encaminhamentos de e-mails, a gente teve 4 vezes mais encaminhamentos, quase, né? 4 vezes mais encaminhamentos no grupo que recebeu o convite de tratamento do que o grupo que recebeu o convite de controle. Isso, para a gente, é uma grande surpresa. Com relação a cliques, ou seja, apenas o título do convite ter mudado, já quase dobrou o interesse das pessoas do grupo de tratamento. E, por fim, que era realmente a nossa variável, né, ali mais importante, a gente teve mais do que o dobro de inscrições por parte das pessoas que receberam o convite de tratamento. Gente, é óbvio que isso é um caso simples, né, de uma intervenção relativamente tranquila, mas olha só, uma pequena diferença só na forma de se comunicar já conseguiu mudar significativamente o nosso resultado. Então, acho que isso aqui é uma grande evidência, né, do quanto que realmente a gente precisa mesmo cada vez mais se apropriar desse tipo de ferramental, desse tipo de dinâmica. Mas um outro aspecto que eu queria ressaltar é que, mesmo que esse experimento não tivesse dado certo, ele também teria sido útil, porque ele teria nos ensinado alguma coisa. E isso é um dos pontos que a 5 quer trabalhar muito. A gente entende que realmente a gente discutir não apenas os experimentos que deram certo, as experiências exitosas, mas também o que não dá certo pode ser de grande utilidade para a melhor aplicação das nossas políticas, ok? Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer. Continuando, onde nós estamos? Nós somos ali a Coordenação Geral de Inovação e Ciências Comportamentais, que fica dentro de uma diretoria de inovação governamental, que, por sua vez, fica dentro da Secretaria de Gestão e Inovação do MGI, que é o Ministério, né, de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Isso, então, formalmente, estruturalmente. Mas, fisicamente, nós somos um time 100% remoto e temos, inclusive, como a gente gosta de brincar, um posto avançado na França, porque uma das nossas colegas faz PGD no exterior. Então, nós somos já uma equipe internacional. Tá? E agora, já indo finalmente, né, para o como. Aqui talvez seja a principal curiosidade de vocês. Né? Como que é a atuação da 5? A gente tem, então, pouquíssimo tempo de existência. Né? Nós fomos lançados para o público, como eu falei, em setembro, ou seja, aproximadamente 2 meses e meio. Mas vamos lá. O nosso objetivo principal é conseguir usar todos esses métodos, técnicas que já foram apresentados aqui, das ciências comportamentais. É muito importante, a gente usa no plural, tá? Porque a gente entende que todas as, enfim, diversas ciências, né, como sociologia, antropologia, economia comportamental e outras mais, neurociência, todas elas podem ser úteis na forma, né, na aplicação ou no aprimoramento da gestão e das políticas públicas. Então, a gente não tem realmente uma restrição, um conceito mais fechado de ciência comportamental ou economia comportamental, mas sim ciências comportamentais, desde que elas sejam relevantes. Mas o objetivo é aprimorar a gestão e as políticas públicas. E aí, vamos lá. Para isso, a gente entende que não há que se substituir alguma coisa. O que realmente é o grande objetivo é oferecer novos instrumentos que possam agregar valor ao que já é feito. Hoje, como é que, de um modo geral, a gente faz política pública? Por meio de normas, por meio de incentivos, ou então ali, né, distribuindo, ampliando a informação. Então, a gente vai pegar esses mesmos elementos e tentar melhorar o resultado deles por meio quê? Da incorporação não só de nudges,
mas alguns outros conceitos já foram apresentados aqui rapidamente, que a gente não vai explorar os conceitos, mas, enfim, a gente não quer se restringir especificamente, né, a um nudge ou a um sludge. Na prática, todas as variantes que existem hoje, que futuramente podem vir a existir para a gente, podem ser aplicadas desde que realmente devidamente motivadas, ok? Aí, para começar, a gente fez também um mapeamento de necessidades. Então, nós fizemos um survey, mais de 2.500 pessoas responderam, para a gente é uma grande surpresa esse resultado. Tá? A gente enviou isso para servidores públicos federais, né? E a gente teve ali, então, como primeiro resultado, que pessoas de todos os estados responderam. Então, isso já foi uma coisa muito bacana. É óbvio que a gente teve uma concentração maior ali em Brasília, tá? Porque, como eu disse, realmente foi focado ali em servidores públicos federais e a gente mandou pela mensageria do Solgov. Mas a gente acabou também tendo algumas pessoas que responderam que, inclusive, não moravam no Brasil. O que a pesquisa nos trouxe? Vários resultados, é óbvio que eu não vou explorar eles aqui, eles estão disponíveis no nosso site, mas eu acho que assim, o mais representativo, que trouxe para a gente realmente mais, enfim, alegria, foi que 1.517 pessoas, né? Essa pesquisa continua aberta, inclusive, se alguém aqui não tiver respondido e quiser responder, baixe o nosso site e vocês vão encontrar o link. Mas o fato é que 1.517 pessoas falaram que querem, sim, compartilhar conhecimentos, informações, experimentos. Então, a gente tem um monte de, pegando o modelo que foi apresentado pelo Gonzalo, acho que um monte de atraídos pelo tema, né? Pensando naquela questão do modelo de maturidade. Mas, assim, na prática, uma percentagem muito pequena já trabalhou efetivamente com o tema. Por isso que eu estou chamando realmente de atraídos, né? Quer dizer, mais de 92% falou que nunca atuou. Mais de 2K falou que vem, oportunidades, etc. Então, a gente tem convicção de que vai dar match, tá, gente? A gente até está disposto, né? A gente tem a intenção de criar algum tipo de ferramenta, aplicativo, que permita realmente fazer uma espécie de um Tinder das ciências comportamentais para a gente conseguir juntar essa questão de demandas e ofertas. Né? Não só de pessoas, mas também de projetos. Mas a gente levantou alguns outros dados, né? O que as pessoas esperavam da 5. Então, a grande maioria esperava atuar em projetos com a 5, mas tem pessoas ali que querem apenas submeter uma ideia para ver se realmente aquilo pode se tornar um projeto, pessoas que querem só mentoria e, por fim, pessoas que querem basicamente apenas uma ajuda no processo de convencimento ou sensibilização dentro das suas organizações, ok? E aí, diante disso, a gente definiu, então, as nossas primeiras, né? Porque é óbvio que tudo isso aí pode ser alterado no futuro, frente de atuação. Então, a primeira grande frente de atuação que a gente tem é a disseminação de conteúdo. Tá? Para isso, a gente tem criado, né? A gente tem promovido alguns eventos internos. O primeiro deles foi de lançamento, mas a gente também participou de algumas oficinas durante a Semana de Inovação, que teve recentemente lá em Brasília. A gente tem participado de vários eventos externos também, como esse. A gente tem produzido bastante conteúdo, a gente já tem uma playlist no YouTube, a gente fez um manifesto ético que está no nosso site. Isso é um ponto que eu acho que não foi muito explorado aqui, mas é muito importante, tá, gente? Essa questão ética, quando a gente está trabalhando com pesquisa, com experimentos, a gente lida com dados, né, muitas vezes sensíveis. Então, você ter realmente um posicionamento com relação a isso é fundamental. A OCDE tem um documento que trata especificamente dessa temática. E, por fim, a gente já tem um grupo de pesquisa junto de uma área da ENAP, que também a gente se apropria dele a gente aproveita, né, desse grupo para fazer também o processo de formação da nossa equipe, tá? A segunda frente de atuação são os nossos projetos. A gente tem hoje 4 projetos em andamento. O primeiro deles é com a CGU, que é um projeto relacionado à integridade pública, no qual o foco é a questão da política de prevenção de conflito de interesses. Esse projeto é mais uma mentoria, né, porque a CGU tem a intenção de montar a sua própria área de ciências comportamentais. O segundo projeto com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Lá a gente está trabalhando no projeto de transição agroecológica. Nesse momento, esse projeto já está na parte de entrevistas de campo. Então, a gente está fazendo ali, né, várias entrevistas ao redor do país. E a gente tem uma expectativa de conseguir concluí-lo no final de 2024. Até para vocês terem uma ideia de como que os projetos são... Já estou acabando. Como é que os projetos são realmente, né, relativamente longos. A gente não tem resultados assim, a tão curto prazo, tá? O terceiro projeto é um projeto de compras sustentáveis, que é um projeto dentro de casa, que a gente visa aí conseguir ampliar o percentual de compras sustentáveis realizados pelo governo, que hoje, infelizmente, é muito baixo. A gente, nesse projeto, está terminando a fase de diagnóstico. E o último projeto, que é muito legal, que eu acho que é uma novidade, é o que a gente chama de auditoria anti-sludge. Ele é um fruto de uma parceria com a OCDE. Na verdade, não foi só o Brasil que participou, mas 6 ou 7 países participaram. Foi uma mentoria para a gente, né, se apropriar de uma metodologia desenvolvida pelo governo da Austrália.
E qual é o propósito? Qual é a busca? É identificar barreiras ou fricções em processos organizacionais. No nosso caso, né, a gente usou como processo durante esse projeto de mentoria, o processo de recuperação da conta do GovBR. E foi muito bacana. A gente conseguiu encontrar vários, né, problemas, barreiras, fricções ao longo do processo. Então, a gente tem uma aposta muito grande nisso, tá, para 2024. É um tema que nós vamos explorar em profundidade. A gente pretende, talvez, até lançar uma própria ferramenta aqui, né, do Brasil. Então, aguardem, porque vai ter muita novidade com relação a isso. Tá? A gente também está desenvolvendo uma metodologia, não vou me apropriar, mas é muito parecido com as demais, né, uma metodologia também baseada em 5 etapas. E o último elemento, né, do 5W, 2H, vamos lá. Quanto a 5 pretende realizar? E aí eu trouxe aqui uma brincadeira. O céu é o limite. Por que o céu é o limite? Porque a gente tem para isso como resposta a nossa terceira frente de ação, que é uma rede de ciências comportamentais, que eu acho que vai totalmente ao encontro que foi falado logo na abertura pela Rafaela. Nós concordamos plenamente que a gente precisa se unir, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se integrar. Então, a gente lançou essa rede. Em 7 de novembro, agora recentemente, durante a Semana de Inovação, essa aqui é a foto simbólica, como se fosse lá o corte da faixa, né? E a gente fez um levantamento nessa oficina de quais eram as principais demandas. Eu trouxe aqui só exemplos, tá? Então, as pessoas querem grupos de experimentação, querem que a gente busque patrocínio para que essa rede possa ter vida própria, que a gente lance uma biblioteca de conteúdo, que a gente tenha um grupo de WhatsApp que já está funcionando. E aí, né, também querem ali algum tipo de comunicação. Então, a gente vai lançar uma newsletter, a gente vai ter uma newsletter mensal dessa lista, e se preparem que ela está no forno. Ela deve sair muito em breve, então, né, fiquem atentos. E a gente vai ter a segunda reunião dessa rede, semana que vem, daqui exatamente uma semana, vai ser de 3 às 5. Quem quiser participar, por favor, né, basta entrar no nosso site, que é o link que está aqui no final, e conseguir as informações lá. Se vocês não conseguirem tirar a foto agora, eu estou com a caneta 5, aqui também tem o QR Code, então basta procurar no futuro. Gente, era isso, obrigada. Obrigada, Carla. Convido agora a Thalita. Tem um microfone. Bom dia, sou Thalita. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vim de São Vicente, litoral de São Paulo, a primeira cidade do Brasil a completar 500 anos. E estou aqui porque a gente teve aquele hiato, né, que a Rafaela comentou no começo, de que a teoria Nudge e as ferramentas instrumentais têm um hiato muito grande. A gente teve a grata oportunidade de receber a equipe Nudge Rio lá em São Vicente e reduzir esse ato para aquele experimento que a gente, na verdade, para conhecer, enfim, reduzir esse ato na nossa experiência Nudge lá na cidade. Antes de falar um pouco, vim aqui compartilhar então um pouco de como foi essa experiência, né? Quais foram os nossos ganhos e a nossa percepção em relação a isso. Mas antes eu quero falar um pouquinho de São Vicente. Foi. Contextualizar um pouquinho aí a geografia e o nosso contexto socioeconômico, né? São Vicente, então, acho que todos já ouviram falar ou então conheceram. A gente é uma cidade que está no litoral de São Paulo, compondo ali a região metropolitana da Baixada Santista. A gente está entre os 25 maiores municípios do estado de São Paulo e os 100 maiores do país. E a gente é dividido uma ilha, a nossa parte insular divide com a parte da ilha de Santos também, então Santos e São Vicente acaba sendo uma ilha só, e a gente também tem a nossa parte continental. Em dados gerais, né? Então, somos lá em 329 mil habitantes, um IDH considerado bom, e aí dados socioeconômicos que começam a chamar bastante atenção em relação ao nosso porte, e aí justificando por que também a nossa escolha em fazer Nudge relacionada à inadimplência no município. Um PIB per capita de R$15 mil, isso dos 645 municípios do estado de São Paulo coloca a gente em 72º, e uma população formalmente ocupada de
10,9%, também colocando a gente entre os últimos municípios do estado, um salário médio mensal de 2, salários mínimos, e esse dado chama bastante atenção, que é que quase 55% do nosso orçamento, da nossa receita é oriunda de fonte externa. Então, a gente é um município grande, com uma população de 18% em situação de pobreza e muito dependente de recursos externos. E aí, olhando um pouco isso também, a gente é uma cidade que tem um alto índice de inadimplência, depois eu mostro para vocês. E aí, por que NUD em São Vicente, né? A gente tem pensado muito na questão de planejamento da São Vicente que queremos para os nossos 500 anos, isso vai acontecer em 2032. Então, trazendo esse olhar de futuro para a cidade, associado a uma cultura de inovação, a novas práticas e metodologias de gestão e a escassez de recursos que eu mencionei agora. Então, o prefeito assumiu lá muito jovem, é um prefeito de 29 anos, do campo de públicas, querendo transformar a cidade. Quando a gente olha comparativamente São Vicente com os outros 100 maiores municípios do país, a gente vê que São Vicente não acompanhou o ritmo de desenvolvimento das outras cidades, foi ficando para trás, e agora a gente quer acelerar esse processo de desenvolvimento da cidade, e o NUD justifica muito essa escolha de por que implementar um experimento NUD na cidade. E aí também a gente, fazendo um recorte metodológico, né? Depois que a gente teve a grata visita do pessoal da NUD Rio lá em São Vicente, capacitando os nossos servidores, ficaram uma semana lá contagiando todo mundo a aplicar NUD dentro das áreas, todas as áreas e os servidores queriam aplicar NUD. E aí a gente teve que fazer uma escolha e entender porque não ia dar para fazer todos ali ao mesmo tempo, mas escolher então um tipo de experimento entre os possíveis, né? E aí a gente escolheu o IPTU por esses motivos, né? Pela nossa baixa receita tributária, alto índice de inadimplência, engajamento da equipe, a nossa equipe de tributos, depois do curso, ficou muito engajada e querendo aplicar, isso foi muito importante, determinante para a escolha também do tema, e experiências consolidadas, né? Então, o caso aqui do Rio, o caso de São Paulo, a gente tinha um benchmark aí amplo para poder se basear e quebrar menos a cabeça aí. E aí, quando eu falei, então, da nossa arrecadação tributária, né? São Vicente está na região metropolitana da Baixada Santista com os outros 8 municípios. Eu sou a última do ranking. Bertioga disparando na frente, depois Santos, Guarujá. E aí, quando eu olho também a minha receita de IPTU per capita arrecadada, eu também sou a última. E aí eu tenho um valor aqui, para quem não está conseguindo enxergar, de R$ 679. É muito baixo, sendo que IPTU é o tributo que eu mais arrecado entre os outros, tá? Então, ISS e TBI a gente nem discute. Então, um problema muito grave e um alto índice de inadimplência também. Então, em 2020, eu tive um índice de inadimplência de 43%. Em 2021, ano de pandemia, isso subiu para 56%. Tá? E aí vocês vão falar, nossa, Thalita, a gente está em 2023, você não tem o dado atualizado? Não consegui o dado atualizado porque os meus sistemas são muito ruins, muito manuais. Não consegui atualizar. Esse é o dado mais atualizado que eu tenho em relação à inadimplência do município. Mas isso significa que eu deixei de arrecadar em 2020 151 milhões, em 2021 198 milhões. Uma cidade muito dependente de recursos, enfim. Aí é o contexto. E aí vamos fazer o NUD, então, né? Fomos sensibilizados, ficamos entusiasmados, vimos que era uma oportunidade que fazia muito sentido para o contexto da cidade e servidores engajados era a oportunidade. Prefeito deu carta branca, a gente quer aplicar, a gente quer fazer. E aí fomos lá enfrentar e sempre, claro, com a mentoria constante, porque a gente não tem um analista de dados, um cientista comportamental no município. Tá? Então, a gente contou muito com o apoio aqui da equipe NUD Rio e fizemos um trabalho transversal lá na cidade, juntando Secretaria de Planejamento e Governança, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Comunicação. E aí fizemos o experimento, né? O nosso público-alvo foram inadimplentes do IPTU que não tinham pago o IPTU de janeiro, nem a cota única. Período de trabalho, a gente trabalhou de fevereiro a abril. A forma de envio, de acessar, então, esse cidadão foi e-mail. E o RCT, o experimento aleatório controlado, enviamos em março, conferimos em abril e fizemos 3 grupos
3 de tratamento e um grupo de controle, seguindo aí o rigor da metodologia. E aí aqui foi a linha do tempo e o filtro que a gente foi conseguindo atuar, fazer as nossas escolhas amostrais, enfim, pegar o nosso público aí. E aí a gente começa a se deparar com o problema, né? E aí o nudge ele é muito legal porque referenciando aí o Sherman e a Rafaela, eles trazem muita transparência no rigor metodológico, né? Então, a realidade como ela é, não tem como você mudar a realidade para aplicar a metodologia, e controlar os controláveis, assim, não tem o que fugir disso. Isso traz muita tranquilidade quando a gente vai e enfrenta o desafio de fazer o experimento. Então, eu tinha 58 mil inscrições imobiliárias com IPTUs emitidos. Na verdade, eu tinha 15 mil, e dentro desses 58 mil, eu tenho 15 mil inadimplentes na cidade. E aí fui, então, olhando e filtrando. Desses 15 mil inadimplentes, eu tinha só 1.337 e-mails cadastrados. Cai muito meu número, né? E aí vai me dificultando as questões metodológicas. Mas a gente resolveu enfrentar. E aí, então, desses 1.337, só ligados a CPF, eu só tinha 705, porque o restante estava ligado à imobiliária, e aí um monte de CNPJ, um monte de cadastro imobiliário ligado a um CNPJ só, e aí a gente excluiu isso, e aí eu consegui pegar uma amostra, então, de 600 contribuintes inadimplentes ligados a essas 705 inscrições. E aí, a gente fez, então, os grupos e aplicamos a metodologia. Então, escolhemos os 3 grupos. Então, um grupo ali partindo da lógica da norma social, faça parte de quem está, né, em dia com a prefeitura. O grupo de simplificado, quite sua dívida. E um grupo de consequências, né? Você ainda pode pagar para não transformar seu débito em dívida ativa. E outro grupo de controle. E aqui foi o modelo da cartinha que a gente enviou, também muito baseado do de São Paulo. E aí aqui a gente teve os nossos resultados. Do ponto de vista metodológico, muito discutíveis e bastante a serem aprimorados, principalmente por conta da nossa base de dados que precisa ser enriquecida. A gente tem trabalhado nisso. Mas, do ponto de vista de metodologia também análise, o que mais funcionou aí foi a versão simplificada. E aí, então, acho que a grande contribuição desse primeiro experimento na cidade, né, foi entender, então, os desafios, uma ausência de cadastro atualizado, isso a gente está trabalhando para enriquecer, pobreza de dados e sistema ineficientes, isso, a gente faz muita coisa ainda manual. Então, o que municípios começaram a fazer 20 anos lá atrás, a gente começou a fazer agora, em relação à base cadastral, sistema tributário. E aí, então, como oportunidades, né? Um trabalho transversal, equipe engajada, isso uniu bem bastante frentes que não dialogavam em relação a um propósito comum. A sinceridade metodológica, que a gente entender as nossas limitações, colocar isso, ter transparência nisso, aceitar e trabalhar da forma que é possível, né? É não esperar o cenário ideal acontecer para fazer o experimento, mas é usar o cenário real para ver o que você pode melhorar e encontrar como oportunidade naquilo. E um olhar crítico interno, gestão aberta a experimentos inovadores. Quer dizer, se a gente não tivesse aplicado essa metodologia, talvez a gente nunca tivesse se provocado internamente e se deparado e percebido o quão ruim era a nossa base cadastral e o quão desatualizada ela estava e analisado isso no detalhe. E aí hoje, né, a gente já tem um novo carnê de IPTU agora para 2024. A gente economizou 100 mil só em mudar a cara dele. Então, ele é mais sustentável, mais econômico, tem as informações mais acessíveis e traz uma forma de pagamento mais simplificado. E aí, agora, a partir de janeiro também, quem não pagar a cota única. Aí a gente está num processo de atualização e enriquecimento da nossa base cadastral. E aí a gente vai fazer um segundo experimento também para ver como que, a partir dessa base mais atualizada, a gente consegue ver ali a questão comportamental para a redução do índice de inadimplência do nosso município. E aí essa é a nossa equipe, né? Eu, Tiago, Alexei e a Maíra, lá da Secretaria de Planejamento e Governança. Vanessa, nossa diretora de tributos, grande
militante e engajada aí em trazer o Nudge para a cidade, e Vinícius, chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, que ajudou a gente a pensar na mensagem, né? Dentro também. Todos eles passaram pelo curso, receberam a capacitação aqui da equipe e se envolveram no tema lá na cidade. E é isso. Esse foi nosso experimento, a experiência que eu vim compartilhar. Obrigada. Agradeço a todos os participantes por compartilhar conosco suas experiências. Abriremos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Oi. Só levantar a mão. Tem alguma pergunta no chat? Tem não? Tem alguém? Levanta a mão, por favor. Distante. Thalita, dá para ouvir? Vocês fizeram experimento só com CPF e não com CNPJ? Essa é uma pergunta. E por que não com CNPJ também? Calma aí, tira o microfone. A gente entendeu, porque a gente fez o envio por e-mail, né? A gente entendeu que se a gente colocasse um CNPJ, por exemplo, de uma imobiliária, que tinha várias inscrições cadastrais, aquilo depois da minha análise ia ficar difícil de segregar e separar. Porque aí eu poderia, por exemplo, como é que eu ia saber... Porque aí eu ia mandar um e-mail, ou eu ia mandar 15 e-mails para o mesmo CNPJ. E aí eu não ia conseguir correlacionar qual tributo pago que foi aquele mesmo CNPJ. Então, aí ia me trazer problemas na minha análise. Foi até uma sugestão do próprio Sherman, porque foi uma barreira que a gente se deparou e a gente não sabia o que fazer. E aí foi seguindo a orientação aqui da equipe da Nudge Rio, mas por isso. Tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, já atualiza. Já consigo atualizar minha base. Essa pergunta é interessante porque a gente também viu que, internamente, a pessoa que ia lá voluntariamente atualizar seus dados, lá na dinâmica do atendimento ao contribuinte, estava com ruídos e problema no fluxo. E aí também a gente percebeu isso e também está melhorando. Pode perguntar. Boa tarde. Eu queria entender... Boa tarde. Eu queria entender o que você está utilizando para atualizar a base de dados, fazer que esse contribuinte, né, atualize esses dados. Primeiro a gente redesenhou e reviu esse fluxo, né, inseri na carta de serviço. Por enquanto a gente não fez uma força-tarefa para atualização, mas a gente contratou uma empresa especializada em higienização e atualização de bases cadastrais que presta serviços para governos. E aí ela reúne sistemas, pega da Receita Federal, enfim, trabalha de uma forma de conseguir atualizar isso. Isso foi uma primeira coisa. Mas a partir de agora a gente quer fazer também uma força-tarefa de que o cidadão atualize. E um segundo ponto é, aquela pessoa que está na ponta, logo que o contribuinte vai querer resolver alguma coisa, tirar alguma dúvida lá no centro de atendimento, já pegar e já atualizar no sistema também. Mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Eu sei que a maioria daqui é do governo, né? Inclusive vocês duas. Mas vocês conhecem boas experiências da aplicação de Nudge em empresas privadas? Quem conhece? Não.
no sé si es para mí, pero justamente nosotros hacemos muchos experimentos con empresas privadas. Por poner algún ejemplo, trabajamos mucho en los funnels de venta online, haciendo segmentación conductual, por ejemplo. Lo que intentamos hacer es buscar si hay algún subgrupo dentro de buyer personas en los que, entendiendo su comportamiento, que podemos obtenerlo, por ejemplo, el comportamiento financiero que tienen. Si mirando este comportamiento que tienen, debemos hablarles de maneras distintas, ¿no? Y utilizar estos distintos segmentos conductuales para vender lo mismo o promocionar lo mismo, pero de diferentes maneras. Y la verdad es que los resultados son muy buenos al respecto, son con unos uplifts muy grandes. También, por ejemplo, hemos trabajado con las fuerzas de ventas, dándoles recursos, cambiando esos recursos, trabajando con ellos el cómo afrontan una reunión, una entrevista, el cómo afrontan una reunión de venta. Y eso también da muy buenos resultados. Un caso muy relevante en el que se han conseguido más de 40 millones de euros de extra valor económico ha sido en el tema de cobranza. Lo que llamamos cobranza conductual, el cómo ayudamos a los gestores de cobranza en diferentes instituciones financieras a conseguir recuperar más dinero, ¿no? Y al final esto es algo positivo para la sociedad porque la gente es bueno que deba menos dinero. Es decir, es malo que estén en situaciones que generan tanto estrés y generan tanta tensión, porque la parte financiera afecta a todo el resto de nuestra vida. Con lo cual, cuando nosotros ayudamos a estas entidades a que tengan un trato diferente, muy diferente al que hacen actualmente, para conseguir ese dinero de vuelta, eso genera también un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y luego, más temas online, campañas de mail, campañas en redes sociales. Trabajamos en muchos tipos de intervenciones, pues ya, como os comentaba, más de 300 yo creo que experimentos llevamos en 2 años y medio, y son de todo tipo. Y los objetivos suelen ser, normalmente, hay una parte económica, ¿no? Pues al final con nuestro gran cliente, el año pasado, en el 2022, le generamos 45 millones de euros más de extraventas. Pero también hay otro tipo de KPIs que intentamos medir más allá de esa venta. Y lo dicho, son en toda la cadena de valor. Hay para temas de marketing, de posicionamiento, para temas internos también. Hay muchos tipos. Então, mas o comentário que eu queria fazer seria em relação ao primeiro painel, com a colocação da Flora, da Flávia, enfim, em relação ao problema que existe, a um conflito. Eu gostaria até que, de alguma forma, se vocês puderem ajudar também nessa questão que eu estou colocando, né, responder alguma coisa relacionada, mas, enfim, existe um conflito do segmento privado que utiliza um empurrãozinho, um nudge, para vender, para gerar capital. A Catarina fez a colocação daquela venda casada. Por que faz isso? Capital. E o conflito público, por quê? Porque quer minimizar problemas sociais, a questão social. Por isso que vem com o nudge, esse é o meu entendimento. Então, a Flora destacou muito bem que não é fácil, é muito difícil manter esse equilíbrio, né? E trazer soluções efetivas é um desafio. Na minha concepção, é um grande desafio. Soluções efetivas nesse sentido de empurrar, trazer essa consciência, essa mudança de comportamento do cidadão, uma vez que ele é bombardeado. Gente, desculpa, eu sou administradora, eu também trabalho com marketing, mas bombardeado pela indústria do marketing. Então, assim, é algo que precisa ser pensado e criar consciência, sim, mas a todo momento estamos sendo bombardeados pela indústria do marketing. Agradeço pela sua contribuição. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Precisaremos encerrar. Agradeço a Carla, a Thalita e Gonzalo por trazer grandes contribuições para nós. Agradeço também ao público, por cada um participante aqui, nosso segundo seminário. Vamos encerrar, né? Retornaremos 14h30 para darmos continuidade ao seminário. Espero que todos voltem. E é isso. Obrigada, pessoal.